Oi pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar como transformarem um pedaço de cano de PVC, alguns CDs e a nossa maravilhosa massinha num lindo porta-papel toalha, que além de ser uma peça decorativa, é utilitária e também super vendável. Espero que gostem, se gostarem deixe seu like e também um super hype. Sou Marilene Tati e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Biscuit Decoração. Para fazer o porta-papel toalha, a gente vai precisar de 3 CDs, pode também fazer com essas bases de MDF aqui, ou qualquer outro tipo de base que vocês tiverem no tamanho de 12 centímetros. Vamos precisar também de uma fita. Vamos precisar também de um cano de PVC, pode ser de 20 milímetros e aqui vai ter 25 centímetros de comprimento. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos unir esses CDs. Aqui eu vou unir com a fita crepe ou qualquer tipo de fita que vocês tiverem aí, não tem problema. E vamos tapar esse furinho que tem no meio. Pode usar só 2 pedaços, é o suficiente. Como a gente vai encapar, depois não vai descolar igual. Usando a mesma fita, a gente vai tapar apenas o furo de um dos lados do cano. O outro lado a gente vai deixar aberto. Aqui já vi então um pedaço de massa, o suficiente que dê para encapar os 2 lados. Vamos passar um pouquinho de cola nos CDs. Que eu vou usar cola branca Cascorés para colar. Passo dos lados aqui também. Passo a cola então desse lado também. Agora aqui eu venho fechando, vou apertando do ladinho. E com a tesoura eu vou recortar esse excesso de massa. E aqui eu venho com o pincel modelador e vou fechando bem, ó. Unindo bem essa massinha, tomando cuidado para não deixar espacinho, porque depois que secar ela pode abrir, daí fica uma fenda, então procurem fechar bem. Abri um pedaço de massa preta para a gente encapar o caninho. E aqui vamos enrolando na massa, retiro o excesso que ficou a mais aqui.
Venho unindo a massa. Vocês podem usar o pincel modelador para fazer isso. Se necessário, coloque um pouquinho de água. E nessa parte que a gente colocou a fita, tapou o furinho, a gente vai encapar também. Pode aproveitar esse restinho de massa e fazer isso. E o lado que vocês não fecharam, vocês só vão fazer um acabamentozinho e virar para dentro a massa. Agora é só dar uma alisadinha e já tá pronto. Nessa parte onde a gente fechou, vamos passar um pouquinho de cola e já vamos colar bem no centro da nossa base. Então, colhem aqui e vocês vão deixar secar, ó, de um dia para o outro. Se caso ficar caindo para os lados, vocês botam alguma coisa para segurar, porque como o cano é bem longo, ele pode pesar e cair para os lados. Então, vocês colocam algum objeto só para que não caia. Aqui, depois que tiver seco, a gente ainda vai fazer um acabamento para deixar mais resistente, para não ter perigo de quebrar. Mas a gente vai fazer isso só depois que tiver bem coladinho e seco essa parte. Então, aqui eu tenho uma bola de 40 milímetros, já passei cola e vou encapar com massa vermelha. Vocês percebem que a massa é bem menor que a bola. É para ficar uma camada bem fininha. Não quero que fique muito grossa para não aumentar o tamanho dessa bolinha. Então, vamos encapar e vamos puxar bem a massa. Pode ser bem pequena o pedaço de massa. E agora é só alisar, ó. Pode colocar na bancada que fica melhor. Bem levezinho para não deformar a bola. Então, assim vocês vão deixar secar, que depois a gente vai colocar ainda mais um detalhe aqui. Pode colocar um palitinho e deixe secando num pedacinho de isopor. Aqui, então, abri um pedaço de massa, o suficiente para dar toda a volta na nossa base. Então, já vou cortar a parte de baixo. A cor de tinta que eu usei para tingir essa massa foi a cor branca, coloquei um pouquinho da tinta ocre, daí ficou nesse tom bem clarinho. Aqui eu venho, marco 6 centímetros, coloquem a régua e fazem uma marcaçãozinha. Do outro lado fazem a mesma coisa, que tem que ficar da mesma largura. Marquei, agora eu vou marcar o centro. Vocês só dobrem a massa e dão uma apertadinha para marcar. Então, marquei o centro. Agora eu venho e
pego 10 centímetros. Vocês marquem bem no centro aqui 10 centímetros. Marquei. Agora eu venho com a régua na marcação do lado até o centro onde eu marquei os 10 centímetros. Corto, faço do outro lado a mesma coisa. Partindo da marcação lateral para a marcação do meio, ó. Vamos tirar essa rebarba. Ficou dessa forma, ó. Agora, partindo aqui da lateral, eu venho e vou recortando de forma arredondada até chegar no meio. Faço a mesma coisa do outro lado. E ficou assim, ó. Então, também isso aqui vocês vão deixar secar pelo menos umas 12 horas. Daí vocês deixam secar um lado, virem, deixem secar o outro. Ela vai ter, na hora de secar, ela vai ter que estar bem flexível ainda, então não pode ficar 100% seca. E eu vou pegar um dos lados só e vou arredondar. Então, vamos deixar secar por 24 horas ou no mínimo 12 horas para a gente voltar e dar sequência no nosso trabalho de hoje. Deixei secar por algumas horas. A massa ainda está bem flexível, a gente vai poder trabalhar com ela ainda. Primeira coisa que a gente vai fazer, então, é reforçar esse cano na base. Com isso, a gente vai usar um pedaço de massa preta, pode ser um tamanho razoável, não precisa ser tão pequeno. Aqui a gente vai fazer um rolinho e vamos enxertar em toda a volta. Isso vai deixar o canudo ali, o cano mais seguro e não vai ter problema depois de quebrar. Passo um pouco de cola em toda a volta. Aqui eu tô passando um pouquinho mais de cola acima, que a gente vai puxar essa massa para os lados na parte de baixo e vamos puxar para cima também. E agora com o pincel modelador eu vou ajeitando, puxando. Colocar um pouquinho de água. Puxe um pouquinho, alise com os dedos. Ficou assim, ó, bem lisinho. Vou fazer agora a mesma coisa na parte de baixo. Ficou dessa forma, ó. Bem reforçado. Então, essa bola aqui também já secou, a gente vai usar para colocar aqui em cima, vai ficar encaixado. Mas, para encaixar, a gente vai colocar um palito. Um palito de bambu, fiz uma pontinha e vou encaixar aqui onde eu tinha colocado o palito. Deixo bem firme, pode fazer bem alongado. Vou encapar esse palito de bambu. Passar um pouquinho de cola aqui, que a gente vai começar por cima e vamos puxando a massa para baixo. Vou usar a cor vermelha, a mesma cor que eu usei para encapar a bola. Não tem medida de massa, que vocês pegam um pedaço, o que sobrar depois aqui embaixo a
a gente recorta. Vamos encaixar aqui em cima, acomodando a massinha e já vamos modelando para baixo. Aqui vocês têm que ver que tem que ficar mais fino que o cano de PVC que vocês pegaram para fazer. Umedeço um pouquinho. E aqui vou unir essa massa. Deixar bem lisinho. Pessoal, a massa que eu tô usando hoje não é a massa caseira, é a massa comprada, não tive tempo para fazer. Aproveitem, pessoal, já para deixar o like, caso vocês ainda não deixaram. Se inscrevam no canal, quem ainda não é inscrito. É só clicar no botão abaixo de inscrever-se. Não custa nada e rapidinho vocês vão estar inscritos no canal. Não se esqueça de ativar também o sininho para vocês receberem as notificações do YouTube. E quem puder hypar também, ficarei muito agradecida. E agora eu retiro o que sobrou. Venho, fecho. Para que fique bem retinho, então vou colocar na bancada. É só vir colando. Colando, dando uma apertadinha. Sem esticar a massa, deixa ela bem soltinha. Aqui vai ficar com essa aberturinha, é onde passa o papel. Eu vou apertar bem para me certificar que tá bem coladinho. É importante que vocês deixem essa parte aqui secar, porque se vocês colar ela molhada, ela vai encolher e vai repuxar para dentro. Então, no momento que colocar, ela já tem que estar já um pouco seca. Para decorar a frente, então, vocês podem usar o tema que vocês quiserem. Pode colocar uma vaquinha, uma galinha, pode colocar frutas, legumes, flores, o que vocês quiserem, qualquer bichinho. Então, vocês vão usar a criatividade e fazer os modelos que vocês quiserem. Então, a base que eu ensinei até agora é a base para qualquer tipo de decoração que vocês forem fazer. Caso vocês façam para vender, é uma peça super vendável. Vocês podem fazer diversos modelos que vão ter bastante variedade. Eu vou decorar com rosas. Eu já ensinei aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link do vídeo onde eu já ensinei, que eu ensino com mais detalhes. Aqui eu vou ensinar bem rapidinho, não vou dar muito detalhes, mas quem quiser aprender melhor, vai lá e assista esse vídeo. E também vou deixar na descrição o link de outros vídeos com outros apliques que também vocês vão poder decorar esse porta-guardanapos de papel, tá bom, pessoal? Então, eu vou decorar com rosas. Aqui eu tenho a massa na cor natural, não tem nada de tinta. Vou misturar com um pedacinho de massa rosa para dar um tom bem clarinho. Vai ficar bem suave e depois de seco ele vai ficar quase que transparente. E aqui, então, eu vou puxar umas pétalazinhas bem fininhas. Afino com os dedos. Puxo. Vou fazer várias. Daí, dessa forma, vocês vão poder fazer botõezinhos ou rosas
inteiras, rosas mais abertas. Aqui não tem quantidade de pétalas, vocês vão fazendo até ficar num tamanho que vocês achem bom, daí vocês param de colocar. Aqui eu tô fazendo bastante pétalas, porque aqui eu vou fazer uma rosa inteira. Agora eu venho, seguro aqui embaixo, que a massa tá molinha, para não puxar fora esse botãozinho que a gente fez. E começo a colocar pétala por pétala. Dou a voltinha, fecho. Sempre segurando aqui embaixo. Começo com ela fechadinha e depois eu vou começar a abrir. Aqui dou uns beliscõezinhos. Ó, puxando aqui embaixo e segurando essa sobra de massa que fica. Agora, então, já começo a abrir, ó. Eu vou deixando mais abertinha. Não precisa nem cola, que a massa tá molinha. Já vai colando por conta. Vamos apertando para a massa ir grudando. Faltou pétalas, não vai dar para mim fazer muito grande. Mas vocês já vão ter uma ideia como fica. E aqui vão dando um jeitinho. Então, aperto bem aqui embaixo para grudar bem a massinha. E agora eu vou tirar do palito. Venho com a tesoura, recorto aqui embaixo. Como vai ser aplique, ela tem que ficar chatinha, ó. Daí tiro com cuidado para não grudar as pétalazinhas. E vou deixar secar dessa forma. Na hora que vocês forem colar, ela vai ter que estar já seca. Aí retire aqui do palito, pode aproveitar o mesmo palito para ir seguindo, fazendo mais. Então, vou fazer um botãozinho com a rosa vermelha, que eu vou usar as duas cores, para decorar a frente. Então, o processo é a mesma coisa. Então, começo fechadinho e depois abro um pouquinho. Primeiro coloque a pétala e puxe pro meinho e dá uns beliscãozinhos. Então, aqui eu já vou deixar um botãozinho, mas caso vocês queiram a rosa inteira, só seguir dando a volta com mais pétalas, até ela ficar tamanho maior. Daí eu venho aqui, corto e puxo. Retinho embaixo, onde a gente vai colar, ficou dessa forma.
Aqui eu já fiz algumas com antecedência, já tá um pouquinho mais seco. Ainda tá molhadinho, porque o tempo tá bem ruim hoje de secar. Muita umidade no ar, então tá difícil pra gente trabalhar com biscuit. Aqui, então, eu vou tonalizar só o miolinho. As rosas vermelhas eu vou passar depois a anelina quando eu for pintar a peça, para deixar um vermelho mais forte. Tem que ter cuidado que ainda não tá seco, tá bem molhadinho ainda. Para as folhinhas também, um pedaço de massa na cor natural. Vou juntar um pedacinho bem pequeno de verde. Vocês vão misturando aos poucos. Tem que ficar um verde bem clarinho também. Eu vou fazer as nervuras com esse texturizador de nervuras que eu já ensinei aqui no canal, mas vocês podem fazer também com a folha natural, só colhem lá numa árvore e fazem também que dá super certo. Ou também, caso não quiser fazer com nenhum dos dois, vocês podem fazer com a esteca faquinha. Então, sovei bem a massa, vou pegar aproximadamente 1,5 gramas ou 2, faço uma bolinha, coxinha, quibezinho. Dou uma alongada. E aqui eu vou achatar, ó. Achatei bem, ela ainda ficou grossinha, mas a gente vai afinar mais. Com a esteca faquinha eu faço uns recortezinhos. Ficou assim, que vou colocar bem, centralizar bem no meio da folha, natural ou de moldezinho, e vou afinar mais nas pontinhas, com a ponta dos dedos, ó. A folha vai ficar maior e mais fininha. Aqui eu tiro, dou aquele movimentozinho para não deixá-la tão estática. Aqui eu venho, dobro a pontinha e dou um beliscãozinho na ponta. Então, dessa forma aqui vocês vão fazer várias folhinhas. Pode fazer umas maiores, outras menores. E vão deixar secar antes de vir pintar, pelo menos para criar uma casquinha. Já antecipei também as folhinhas, ainda tá molhadinha, ó. Ela tá bem molhadinha, mas já criou uma casquinha, vai dar pra gente pintar elas. Eu vou usar as cores verde oliva para pintura. E aqui eu vou usar um cor de rosa bem escuro, um rosa antigo. Mas vocês podem usar o terracota também, que fica legal. Só pra gente queimar as pontinhas. Coloco um pouquinho de água nas tintas para dar uma hidratada. Então, aqui eu tô com o pincel carregado. Eu vou limpar num pano e vou vir só com o pincel sujo e colocar no meio. E aqui do meio eu vou esfumando para fora. Vou botando bem pouquinho a tinta, ó. Dessa forma vai ficar mais escurinho no meio e mais clarinho nas pontinhas. Pego sempre pouquinha tinta.
Dou uma sujadinha só no pincel. Então, não dá para fazer com as folhinhas molhadas, que vocês não vão conseguir fazer isso. Ela vai ter que estar um pouquinho mais seca. Então, feito isso, agora vamos para o cor-de-rosa. Vou usar um pedacinho de esponjinha que eu tenho aqui, pode ser bem pequeno. Vou sujar, dou uma batidinha. Se ficar muito, retirem num paninho. E agora vocês vêm só dando uma passadinha de leve nas pontinhas, ó. Não precisa ser em todas as folhas. Vai dar aquele aspecto de folhinha queimada do sol. Então, agora eu vou pintar essa parte clarinha aqui com anelina na cor mogno. Então, vou usar uma tampinha para fazer isso. E vou colocar primeiro um pouquinho de álcool. Depois eu vou colocando a anelina de acordo. Se eu quiser mais claro, mais escuro, eu vou acrescentando. Uma tampinha é o suficiente e sobra para pintar tudo. Nem precisa ter uma tão cheia. Ideal que vocês coloquem uma luva, porque mancha tudo as mãos e depois demora para vocês conseguir se livrar da tinta nas mãos. Daí vão acrescentando aos pouquinhos. Caso vocês queiram assim um tom mais clarinho, coloque só uma pontinha. Mais escuro vai escurecendo mais. Essa anelina, ela é própria para artesanato, não é anelina comestível. Colocar um papel aqui embaixo para não manchar nada. Então, ela já tá bem escurinha, eu testei no papel. E vamos começar a aplicar, então. Começo aplicando na parte de dentro. Então, essa massa aqui não precisa ser exatamente dessa cor. Qualquer restinho de massa que vocês tiverem aí, vocês podem fazer, porque vai ser pintada e não vai aparecer. Eu usei essa massa porque era a que eu tinha. Bem rapidinho para pintar, ó. E bem fácil também para secar. Como ela é diluída com álcool, rápido já fica sequinho. Então, pintei a parte interna, vamos começar a fazer a mesma coisa na parte de fora. Mesma coisa, vou fazer aqui nessa bolinha. Não tem problema que fica manchadinho, dá um efeito bem legal. E aqui eu vou aproveitar também essa mesma anelina e vou dar uma escurecidinha só no miolinho das rosas vermelhas. Aqui eu coloco bem pouquinho. Dou umas pinceladinhas só.
Fiz 2 rolinhos da mesma espessura, um maior e um menor. O menorzinho, então, eu vou achatar. Uma leve achatada, não precisa achatar muito. E vou colar aqui na parte de cima. Passo um pouquinho de cola. Cuido a parte de trás e colo para trás. Só faço a volta, corto o excesso e faço um acabamento. Passei um pouquinho de cola aqui embaixo e vou colar o rolinho maior, começando pela frente agora. Já cortei a pontinha. Então, esse rolinho é opcional, quem não quiser colocar, não coloca. Vou até a frente, recorto. E aqui, então, vamos finalizar colando os apliques. Vocês podem colar de forma bem aleatória. Não tem nada determinado, local, nada. Vão colando da maneira que vocês quiserem. Comecem pelas folhinhas, deixando folhinhas para cima, que dá um efeito bem legal. Colocado folhas, então vamos colocar as rosas, começando pelas maiores e depois os botõezinhos. Pro fundinho aqui vou colocar um pedacinho de massa molhadinha, que é onde vai fixar as rosas. Pode ser bem fininho. Como as rosas já estão um pouco secas, o fundo também, então é bom que vocês coloquem. Então, pronta a nossa peça. Depois de 3 ou 4 dias deixando secar, vocês vão passar verniz vitral em toda a peça, menos nas flores e folhas. Então, nas flores e folhas, vocês vão passar o verniz fosco, para não dar brilho. E o restante da peça vai ficar com bastante brilho e vai ressaltar também o vermelho, onde a gente usou a anelina. Que vocês vão ver, vai se revelar uma peça super linda. Espero que tenham gostado da aula de hoje. Comentem, curtem, compartilhem. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima semana, pessoal. Tchau, tchau.